Bora, doutor, já passou do horário, ele fala no Mantovani, nós temos mais tempo, ó. Mantovani. Nós temos mais 2 minutos, no mínimo. Nós temos mais 2 minutos no mínimo. Vamos tocar até 11 de hoje. Fazenda Várzea do Linduí, Campanha de Birocai, tem Banadora, Touro, Sótão e Angus e Carneiros Corredade. Bom dia comunidade alegretense. Estamos hoje, véspera de carnaval, com mais um Crônicas de Alegrete, um programa da família conservadora do Alegrete que traz a voz da direita no município. Hoje temos muitos assuntos para tratar. Vamos estar também com a presença do deputado Sanderson via telefone, falando algumas pautas importantes, especialmente para o agronegócio, e também todo esse movimento que está correndo aí, internacional, com a invasão da Rússia à Ucrânia. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia, Mantovani. Bom dia aos nossos queridos ouvintes do programa Crônica do Alegrete. A Voz da Direita, o programa da família conservadora da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro, por que não dizer, porque a internet, né? Nós chegamos a todos os rincões desse mundão. E hoje tem Grenal. Não é isso, Mantovani? Aí, ó, o Mantovani está ali, ó. Tô na responsa. Como é que nós vamos perder com o time de debate? Que bárbaro, tá? Eu nunca imaginei que havia uma situação dessa. Mas vamos lá. Coronel Castro, vamos, antes de entrar nas pautas meramente políticas e a nível de Brasil, seria importante uma fala sua aí sobre tudo isso que vem acontecendo na Rússia, o porquê que a esquerda silenciou, né, não se posiciona nem em relação a um ao outro, o que levou a Rússia a tomar essa medida extrema. O que tu podia aí, resumidamente, falar para o ouvinte? Bom, muitos têm me perguntado, e eu tenho estudado o assunto, e para poder atender a demanda desses nossos amigos, que nos procuram para saber o que está acontecendo, porque é sempre importante a gente ver todas as versões, não fazer análises unilaterais, apaixonadas, e para a gente entender o contexto, né, geopolítico. Após a Segunda Guerra Mundial, a própria Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia lutou ao lado dos Estados Unidos contra as forças de Hitler, foi uma aliança militar de conveniência. Já havia um certo estranhamento entre os dois países, que já começavam a se firmar como potências regionais. E após a Segunda Guerra Mundial, houve o mundo viveu um momento de polarização, que foi a Guerra Fria. O mundo foi praticamente dividido em duas partes, em duas áreas de influência, uma sobre a égide dos Estados Unidos da América e a outra sob a influência da Rússia. E existia um temor muito grande na Europa Ocidental, né, acerca da possibilidade de uma invasão russa na Europa Ocidental. Então, devido a esse temor, e porque os países da Europa Ocidental, embora muito fortes militarmente, eles sabiam que não tinham a mínima chance contra os exércitos russos, contra as forças armadas russas, caso houvesse uma invasão. Então criou-se em 1949 a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujos signatários inicialmente foram aqueles estados, né, mais eminentes militarmente da Europa Ocidental, e os Estados Unidos, que era um fator de equilíbrio, né, para poder fazer um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio entre as forças militares da Rússia e das nações do Ocidente. Sem a presença americana, a Europa Ocidental estaria muito vulnerável a um avanço, a uma possível invasão russa. Com o passar do tempo, vários países se tornaram signatários, se tornaram membros da OTAN, e o que acontece? A Rússia, por sua vez, criou o Pacto de Varsóvia, que é a chamada Cortina de Ferro, né? Ela fez um pacto, né, digamos assim, quase como digamos assim, uma dominação política e militar sobre várias nações que estavam entre a Rússia e a Europa Ocidental, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia, enfim, aqueles países que faziam tipo uma cortina de proteção contra um avanço militar contra o território russo.
E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a Rússia, a própria União Soviética, foi perdendo digamos assim, a sua hegemonia local, e acabou culminando com a queda do Muro de Berlim em 1989, e a partir daí, a partir de 1991, mais ou menos, começou o esfacelamento do território da antiga União Soviética. Vários países se tornaram independentes. Alguns ainda ficaram como satélites da União Soviética, outros se tornaram independentes e romperam realmente relações com Moscou. E muitos países começaram a aderir à OTAN. Olha só, em 1962, quase eclodiu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Rússia estava secretamente montando uma base de mísseis em Cuba, na região conhecida como Guantánamo, que hoje tem uma prisão militar americana, em Guantánamo. Ali em Guantánamo havia uma base militar russa de lançamento de mísseis nucleares. E a Cuba fica a 100 quilômetros do território americano. Os Estados Unidos não aceitou e aquilo ali quase escalou para uma guerra de proporções mundiais. Sorte que foi feito um acordo e chegaram-se a um acordo diplomático e a Rússia retirou a base de mísseis. E o que acontece? A OTAN foi criada para fazer um contraponto contra a Rússia. Ela foi criada para combater um possível avanço russo. Então começaram vários países da Europa a aderir à OTAN. E a Rússia começou a se sentir ameaçada. Ela perdeu várias nações que compunham a antiga União Soviética. E pensar com a cabeça do brasileiro, a nossa cabeça fica meio difícil. Imagina se a gente perdesse, por exemplo, o Brasil perdesse a região sul, ou perdesse o sudeste, tipo a Argentina. Será que ia ficar fácil de aceitar essa situação? A União Soviética perdeu várias nações que se tornaram independentes, né? E a Rússia ainda é o maior país do mundo, para vocês verem, né? Ela é disparada e é o maior país do planeta. E ela era muito maior na época da União Soviética. Então vários países começaram a aderir à OTAN. E a Rússia começou a se sentir ameaçada, naturalmente. E a Ucrânia, para quem não sabe, é o maior país da Europa. A Rússia está na Ásia. Quase 90% do território da Rússia está na Ásia. Um pedacinho na Europa. Mas o maior país da Europa é a Ucrânia. Tá? E a Ucrânia é a quarta maior reserva de recursos naturais do globo terrestre. O pessoal sabia disso? Leia um pouco a respeito da Ucrânia. A Ucrânia tem minério de tudo quanto é tipo, um solo maravilhoso para a agricultura. É um país que tem uma economia forte. Na época da União Soviética, 1/3 das armas que a Rússia possuía, dos arsenais, inclusive nucleares, estavam na Ucrânia. Tiveram que ser retirados de lá após a independência. Então a Ucrânia tem uma importância muito grande no ponto de vista econômico e geopolítico. E a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. E a Ucrânia, de uns tempos para cá, começou a manifestar interesse de aderir à OTAN, se tornar membro da OTAN. Aí a Rússia encarou isso como uma ameaça muito forte. E tanto que o Putin fez um vídeo esses dias e falou, olha, se eu botasse uma base no México, no Canadá, os Estados Unidos iam aceitar? Na memória não ia aceitar. Mas, no entanto, eles querem pegar um país que é fronteira com a Rússia para se tornar membro da OTAN. E os países que são membros da OTAN têm bases militares aliadas, francesas, inglesas, americanas, tem base de lançamento de míssil, tem porta-avião, caça, tem tudo. Todo um aparato de guerra para, se possível, fosse ser empregado contra um avanço militar russo. Então a Rússia se sentiu ameaçada. Sem contar que culturalmente a Rússia ainda alimenta aquela esperança de reaver parte do seu território perdido com a independência das nações após o fim da União Soviética. E a Ucrânia foi a maior perda, é o país mais populoso do maior território que a Rússia perdeu. Sem contar no ponto de vista estratégico, aquela região da Crimeia tem um porto ali, Sebastopol, que é um porto ali muito importante para a Europa, tanto que a Rússia já anexou a Crimeia. A Crimeia ela não abriu mão. Agora há pouco tempo o Putin foi lá e militarmente e anexou a Crimeia. E agora ele pretende ocupar a Ucrânia, não quer que a Ucrânia se torne membro da OTAN. Observa bem, o Putin é um autocrata, um ditador, um sujeito perigoso. Ele não é mocinho, tá? E vou dizer para vocês, nessa história, como eu disse, não tem mocinho, não tem bandido. Tá? Por sua vez, o Ocidente ele quer criar uma instabilidade regional no ponto de vista militar, né? No momento que a Ucrânia aderir à OTAN. No momento que a Ucrânia está para a OTAN. Então vocês observem que é um tabuleiro de xadrez geopolítico mundial. Isso não é uma questão muito fácil, é muito complexa a gente tomar partido de um, de outro. Mas o Brasil sempre é um país que sempre optou pela paz. O Brasil, inclusive,
Agora, na reunião que teve agora do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil se posicionou contra a invasão, porque a invasão, a guerra, não faz parte da nossa maneira, né, de conduzir a diplomacia no mundo, né? O Brasil sempre ele é optante pela paz. Ninguém quer uma invasão, uma guerra, morte de civis, de pessoas inocentes, enfim. A gente não quer esse tipo de coisa, até porque os reflexos para o mercado financeiro, para a economia mundial, são muito grandes, o impacto é muito grande, o mundo está muito globalizado. Então ninguém quer uma guerra de grandes proporções. Agora, o Putin deixou bem claro, se tentarem interferir na situação na Ucrânia, ele vai retaliar, né? Ele vai reagir de forma violenta. Ele disse no discurso dele de modo como nunca se viu na história. Ele fez uma ameaça nuclear, talvez, ali. Uma ameaça de um ataque nuclear. Por sua vez, o Putin também, eu acho que ele não é tão louco assim, de atacar um país membro da OTAN. Se ele fizer isso pelo regulamento da OTAN, qualquer membro que seja atacado, a OTAN toda reage em conjunto contra aquela agressão. Então, o grande risco que o mundo corre hoje é de haver uma ação, por enquanto está no campo das sanções econômicas, né? Que o Ocidente ele votou e aprovou uma série de sanções contra a Rússia, que vão ter efeitos a longo prazo, não a curto prazo, mas alguma ação, o próprio Biden já declarou que não vai botar soldados americanos para lutarem contra a Rússia, porque senão seria a Terceira Guerra Mundial. E, senhores, acredite, se houver uma Terceira Guerra Mundial, provavelmente será a última. Existem aí mais de 8 mil ogivas nucleares nos Estados Unidos e cerca de 6 mil ali na Rússia, no território russo. Isso aí dá para explodir o planeta aí algumas vezes. Eu vi um comentário de um cientista dizendo que dá para explodir 400 vezes a Terra. Então ninguém quer uma guerra dessas proporções. Ninguém quer, a gente um pouco queremos guerra, né? Ninguém quer guerra. Mas é bom a gente estar atento. O brasileiro é muito alienado, o brasileiro não gosta de se envolver em nada, acha que tudo tem que tomar cerveja. Agora não tem carnaval, o pessoal vai para a folia, não quer saber. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo. Isso aí, hoje em dia, o mundo não existe mais guerras isoladas. Todas as guerras, de alguma forma, elas criam algum tipo de impacto no preço. Por exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então pode ter impacto no barril de petróleo, no combustível, aí atinge diretamente a economia. Então vocês entendam que o contexto geopolítico é muito complexo. Não é uma coisa muito simples como se pensa. Eu vou tomar partido de algo. O Brito falou da esquerda, né? Porque a esquerda agora está quietinha. Sim, o Putin... ele apoia o Maduro, ele apoia o governo cubano, e a esquerda do Brasil apoia, né? O governo da Venezuela apoia Cuba e outros governos socialistas do mundo afora. E aí como é que fica? E o Bolsonaro fala assim, o Bolsonaro está solidário ao Putin. Não está, o Bolsonaro está numa posição que ele não quer perder os laços comerciais, ele não quer ter prejuízo no campo comercial. A Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo. Nós somos um país voltado para o agronegócio, precisamos dos fertilizantes. E aí? Você vai cortar a relação com a Rússia? Nós temos que ter muita cautela na condução dessas negociações no campo diplomático, para que não haja no futuro problemas. E só para terminar, tem um ator aí muito importante que está ao lado do Putin, que é a China, né? É um dos jogadores aí nesse tabuleiro que já se posicionou a favor da China. Ela já se afirmou como afirmou ao lado da Rússia, ela já se afirmou como aliada da Rússia. Então imagina o tamanho do problema se houver uma guerra com a Rússia se aliando à China, outra potência militar e nuclear. Mas é isso, é importante que a gente veja a importância de a gente ter grandes lideranças, principalmente na direita. Nós percebemos hoje que os Estados Unidos já se acadelou por diversas vezes nas mãos da esquerda, e agora o Biden mesmo fez toda aquela atrapalhada da saída lá do... me fugiu lá do Oriente. A saída das tropas lá do Afeganistão. Deixando para trás tanques de guerra, munições, armamento, enfim. E a gente viu tudo o que aconteceu lá. Então a gente observa com bastante atenção. O próprio presidente Bolsonaro já falou que ele jamais vai ser a favor de uma guerra, que ele torce para que isso não aconteça,
Mas também ele sabe dos interesses do Brasil e jamais vai deixar, como se ele tivesse uma participação determinante, ainda vá. Agora não tem por que ele sofrer um desgaste sério com a Rússia, numa situação que ele pouco tem condições de interferir. Mas obviamente que ele já manifestou claramente que ele é contra qualquer guerra que aconteça a nível internacional. Isso é importante também, só para complementar, o que está acontecendo hoje, essas ações da Rússia, também muito se deve à falta de liderança política dos Estados Unidos, do Biden, que é uma vergonha, inclusive, para o Partido Democrata. Os democratas estão com vergonha de ter votado nele, que ele é uma pessoa incapaz de tomar uma decisão. Existem lideranças que são caricatas no Canadá, por exemplo, o seu Trudeau, Macron, Boris Johnson. Então observa que as lideranças mundiais do Ocidente hoje estão muito combalidas, fragilizadas. São pessoas que não têm, que não inspiram confiança, e o Putin, que talvez seja o único estadista hoje no mundo, embora seja perigoso, ele não é bonzinho, tá, gente? Não é bonzinho, mas ele é um cara que tem uma visão estratégica muito acima dos demais. Ele bota todos os outros no bolso. E também a pedido da nossa, enquanto nós aguardamos aí, o deputado Sandro, não sei se está nos ouvindo, e já deve estar entrando, mas também os nossos ouvintes ligaram muito preocupados referente a uma manifestação da deputada Fernanda Melchiona no programa da UAB. É interessante, assim, essas aparições estratégicas em período de eleição, né? Deputados que nós sabemos que, eu garanto que muitos não saibam que essa moça ela é alegretense, mas ela é alegretense. E agora apareceu aí dizendo que o governo Bolsonaro não fez nada, que é um genocida, que é isso, que é aquilo. Eu sempre costumo dizer, me digas com quem andas que eu lhe direis quem é. A dona Fernanda Melchiona ela é apoiadora do Luiz Inácio. Então, a gente já sabe qual é, o que ela defende, né? Eu acho que o maior genocida que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi o governo petista da presidente Dilma e do presidente Lula, que assaltaram os cofres públicos, que desviaram fortunas da saúde, da educação, que foi o maior escândalo de roubalheira que aconteceu nesse Brasil. E aí tu vê, quem é que deu terras hoje para o pessoal sem terra? Foi o presidente Bolsonaro, que deu a terra. Eles até então davam a posse. Em auxílio, o presidente Bolsonaro deu mais que os 12 anos, 16 anos do PT junto em auxílio. Agora levou água para o Nordeste, agora está dando 25% de desconto do IPI de energia, dos automóveis e da linha branca, enquanto todos estão aumentando impostos. Então, eu fico à disposição da UABA, caso eles queiram debater sobre a questão do governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que muitas coisas eles não estão sabendo, talvez por isso estão dando voz para as pessoas que aparecem aqui em período eleitoral se dizendo alegretense, mas que muito pouco contribuíram. Já estamos aqui na linha com o deputado Sanderson. Temos 10 minutos, deputado, mas a gente sabe que é muita informação, mas vamos canalizando para as últimas. Bom dia, deputado Sanderson. Bom dia, meu amigo Alexandre Machado, Coronel Castro, ouvinte da Rádio Alegrete, população do Alegrete. E eu estava ouvindo a tua fala, Alexandre, é bem isso, né? Claro que como nós não contamos com o apoio da imprensa do país, muitas coisas, quase tudo, não é divulgado, né? Nós temos que utilizar aí de redes sociais, enfim, para fazer divulgação. Mas muita coisa boa já foi feita. Mesmo em meio à pandemia, com todas as dificuldades, nós no Rio Grande do Sul enfrentando seca e estiagem. Aí na alegria, mais do que seca e estiagem, não tem nada ainda para piorar a situação. Lá no Nordeste, enchente, etc. Né? Agora, nós temos a exata consciência de que com todas as dificuldades, nós já fizemos o melhor governo dos últimos 40 anos. Isso aí é fato. Né? São inúmeras medidas concretas, muitas dessas medidas corajosas, como foi, por exemplo, essa da redução de 25%
imposto sobre produtos industrializados. Isso vai favorecer, vai ajudar, vai valorizar e trazer justiça à indústria brasileira, dar mais competitividade, gerando emprego, gerando riqueza no país. Né? Agora, para fazer isso aí, tem que ter coragem. Né? Não tem que ter rabo preso com ninguém, e isso nós não temos aqui. Por exemplo, Bolsonaro é um homem honesto e decente, que não depende de nada para tocar o Brasil, e por isso tem conseguido fazer algo que mesmo em meio a tamanha crise ninguém fez, ou ninguém faria. Imagine nós, Alexandre Machado, Coronel Crasso, tivéssemos na mão um governo de esquerda, um governo atrapalhado, um governo com má gestão ou corrupto, estaríamos no caos. Né? Então, com todas as dificuldades que estamos trabalhando, conseguimos já gerar empregos, que é talvez o principal elemento da reconstrução da economia, é a geração de emprego. E nós fechamos o ano passado com quase 3 milhões de novos empregos criados. Na América, apenas os Estados Unidos e o Brasil conseguiram ter um número positivo. Os Estados Unidos gerou 6 milhões e nós 3 milhões. Só que a economia americana é 20 vezes maior que a do Brasil. Então, e a população maior também, recentemente, 50% maior, nós geramos 3 milhões de empregos, enquanto que nossos países vizinhos, a própria Argentina, teve crescimento negativo. Né? Só aumentou o número de desempregados. Além de não gerar nenhum único emprego novo de trabalho, aumentou o número de desempregados. Né? E, então, seguimos trabalhando, o Alexandre, né, com todo o esforço, né, mesmo com tantas forças contrárias àquilo que nós temos construído aqui em Brasília, mas cientes de que o Brasil está melhorando, gerando emprego em vários segmentos, seja na agricultura, seja na indústria, seja na prestação de serviços, na segurança pública, na educação. Conseguimos quebrar vários recordes já na educação, sobretudo na educação básica. Na saúde, conseguimos entregar inúmeros equipamentos, dando logística, dando condições melhores de atendimento do sistema de saúde, Brasil afora. O próprio Hospital da Alegrete recebendo um tomógrafo. Inclusive, Alexandre, nós estamos vendo na agenda aqui, provavelmente no dia 25 de março eu estarei no Alegrete para conhecer pessoalmente, né, já que a última vez que eu estive, o equipamento não estava instalado ainda. Eu quero comemorar, fazer glória a Deus por termos esse equipamento no Alegrete, equipamento caro, simplificado, que atenderá a população, não só do Alegrete, mas de toda a região. E agora, recentemente, também o senhor conseguiu autorização de mais R$500 mil para a Santa Casa aqui de Alegrete num momento difícil, né? Isso tudo são recursos que não são emendas parlamentares, esses são recursos do Ministério da Saúde. E, entendendo a dificuldade do Alegrete, que é um município que está distante do grande centro do Estado, mas o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, o próprio ministro da Saúde, entendendo essa peculiaridade, essa condição diferenciada do Alegrete, né, está fazendo esse esforço, destinando recursos diretamente para o município do Alegrete, para a saúde pública do Alegrete, e vamos continuar assim. Temos ainda um ano todo pela frente, né? Claro que é um ano de eleição, mas nós não podemos ficar parados aqui. Temos o primeiro semestre para fazer inúmeras medidas positivas para o Brasil e tocar o Brasil até colocarmos a salvo, e na minha visão estamos a salvo na questão sanitária e na economia caminhando muito bem. Temos agora esse conflito internacional entre Rússia e Ucrânia, que ontem, inclusive, desmentindo as fake news, dando conta de que o presidente Bolsonaro estaria apoiando essa mudança, que é uma grande mentira. O presidente nunca disse nada nesse sentido. Agora, as relações internacionais estão sempre muito movidas. Né? Não existe inocência nesse meio. Né? Então, a preocupação do presidente era, de primeiro, indicar que a guerra, ataques, não são bem-vindos, não levam a lugar nenhum. E o voto ontem do Brasil, o voto ontem lá na ONU, contra o ataque, né, denunciando e condenando
a invasão russa à Ucrânia é um voto que deixa muito claro, né, desfazendo essas mentiras no sentido de que o governo brasileiro estaria favorável à Rússia. Olha, que razão nós teríamos até razões para ser contra a Rússia, porque é um regime ligado à esquerda. Não temos nem uma razão para ser favorável, se fôssemos levar para o aspecto político, aos ataques da Rússia. Né? Agora, as mentiras chegam, né? E aí tem interesses políticos, tem interesses econômicos, nós sabemos também. Né? Mas ficou muito claro a nossa posição, a posição governamental, votando contra quando China, quando Índia se abstiveram. Né? Se o Brasil tivesse uma dificuldade, então não teria votado. Não, votou contra, porque somos favoráveis, obviamente, não teria como ser diferente, à paz mundial, à soberania dos países, né? E acho que ontem ficou definitivo, até mesmo, impressionante, Alexandre, eu vi agentes políticos da esquerda, do PT, né, batendo na Rússia, que são parceiros. A Rússia é parceira histórica, como a China também é, da esquerda brasileira. Né? E batendo ao presidente Bolsonaro por pura questão política, porque ele nunca disse uma palavra assim, de apoiar a invasão. Isso é algo absurdo. Mas, deputado... Nunca nem cogitou isso, né? E eu acho que com o voto ficou muito claro que nós somos contra, condenamos essa invasão e estamos sempre do lado da soberania dos países. Deputado, nós temos 3 minutos e meio, 4 minutos. Seria importante, até agora eu recebi da nossa colega Dina de Brasília, a Prefeitura já recebeu o segundo aporte de recursos para a construção dos postos artesianos aqui no interior do município. A gente está evitando muito de divulgar, porque a gente não sabe o valor que vai concluir a licitação, né? Mas logo em seguida vai estar, nós estaremos, o senhor principalmente, com sua emenda parlamentar, estará levando água no interior do município, nesse problema crasso que nós temos aqui. As pessoas não têm sequer água para beber em algumas localidades. Mas é importante que o senhor tinha uma reunião nessa quinta-feira, não sei se essa reunião saiu, porque o senhor anda com o documento das produtoras rurais, do Sindicato Rural de Alegrete aqui, debaixo do braço, atrás da ministra Tereza Cristina, no Ministério da Economia, para ver a liberação de algumas ações, né? Sim, eu falei que na quarta-feira com a ministra Tereza Cristina, ontem eu estive no MDR. O MDR também é um ministério importante. Ontem não, desculpa, quinta-feira. Na quinta-feira eu estive no MDR, porque o MDR é um ministério que trata da construção de postos artesianos, etc. E as medidas estão caminhando bem. Agora, claro, a máquina pública, não só na União, as máquinas públicas são morosas, são demoradas, mas tanto o Ministério da Agricultura, eu falei com a ministra Cristina na quarta-feira, como ontem no MDR, as ações estão sendo ultimadas, né, porque a situação exige urgência. E nós estamos aí, ontem, eu fiz uma videoconferência com técnicos e diretores do Banco Central, trabalhando para ver o que nós vamos, de forma efetiva, entregar para os produtores rurais no que diz respeito a refinanciamento, financiamento, dívidas bancárias, parcelamento e até interrupção de parcelas junto ao sistema bancário. Né? Muitos produtores têm dívidas com insumos, com implementos, com máquinas, tratores, etc. E nós estamos buscando então a interrupção dessas parcelas por 12 meses, para daí essas parcelas serem colocadas lá para o final do contrato. Isso tem que ter uma autorização do Banco Central. Mesmo tendo alguma previsão contratual já, mas mesmo assim o Banco Central tem que autorizar que todo o sistema bancário possa realizar essa operação, além de um PLN, um projeto de lei que vai criar crédito extraordinário dentro do governo, dentro do Tesouro Nacional, um valor de algo em torno de 5 bilhões de reais, que deve ser encaminhado pelo governo federal para o Congresso, para daí ter um juro subsidiário. A União vai subsidiar juros. Né? Então, com esses 5 bilhões, nós vamos poder utilizar esses 5 bilhões para que a taxa seja diminuída, paga a custo zero, né? Isso é a fundo perdido. E com isso os produtores tenham condições mínimas de enfrentar esse ano.
Mas tá bem, deputado. Infelizmente o nosso programa está encurtando. O João Ulisses está nos prometendo 15 minutos, mas tá difícil. Eu acho que agora, nós vencendo o Grenal, ele se empolga e libera esses 15 minutos para nós. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, agradeço aqui em nome de Alegrete a sua dedicação, o seu esforço, o seu trabalho em prol do nosso município. E vamos estar lhe aguardando aí para que a gente tenha agendas bem intensas. A sua assessoria me prometeu dia 24 e 25, hein? 24 é quinta, eu quero, se eu conseguir chegar no dia 24, tem a questão das votações aqui na Câmara. O esforço é 24 ou 25, estaremos no Alegrete. E, inclusive, eu convidei o ministro da Saúde, né, que foi de agenda, e o secretário executivo, que é o doutor Rodrigo Cruz, para que fossem até no Alegrete, tantos não conhecem a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para que fossem aí para conhecer e em loco ver as necessidades que essa região toda passa. E eu certamente estarei, vou forçar e estou fazendo todo o esforço para que o ministro, se o ministro for, é fácil, porque nós vamos ter avião direto de Brasília para o Alegrete. Mas se não for, eu estarei no final do mês, dia 24 e 25 no Alegrete. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Um abraço.